Meus queridos, bem-vindos a mais um Boletim de Guerra. Nesse episódio, vamos analisar os rumores sobre o suposto cerco das tropas ucranianas na batalha por Kursk e vamos registrar os principais desdobramentos no território russo até o dia 15 de março de 2025. Fique conosco até o final, lembrando que o canal só cresce com o seu apoio. Então deixa uma curtida para fortalecer nosso trabalho e vamos juntos a mais um Boletim de Guerra. As declarações sobre um possível cerco de forças ucranianas no Oblast de Kursk geraram divergências entre autoridades russas, ucranianas, analistas militares e o Sr. Trump em um jogo de narrativas que joga mais fumaça sobre a batalha pelo território russo de Kursk. Em uma coletiva de imprensa, o Sr. Vladimir afirmou no dia 13 de março que as forças russas isolaram tropas ucranianas na região e que a retirada de pequenos grupos seria impossível. No dia seguinte, durante uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia, Vladimir reiterou que as forças russas teriam bloqueado unidades ucranianas não especificadas e não haveria perdão para os ucranianos em solo russo. Por outro lado, o Estado-Maior ucraniano negou as alegações, classificando-as como uma tentativa russa de influenciar a opinião pública e o cenário político. Segundo as autoridades ucranianas, suas forças se reagruparam e recuaram para posições defensivas mais vantajosas frente à pressão russa e que o risco de cerco de suas tropas em Kursk não existiu. Nesse contexto, o Sr. Vladimir respondeu a uma declaração do Sr. Trump sobre um suposto cerco de forças ucranianas no Oblast de Kursk, em uma publicação no Truth Social no dia 14 de março, onde Trump afirmou que as forças russas cercaram completamente milhares de soldados ucranianos e pediu a Vladimir que poupasse a vida das tropas de Kiev em Kursk. Durante uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia no mesmo dia, Vladimir declarou que as tropas russas garantiriam a vida e o tratamento decente dos soldados ucranianos na região, caso eles se rendessem. O presidente russo também reiterou acusações contra as forças ucranianas, alegando que teriam cometido crimes de guerra em Kursk, classificando a incursão ucraniana na área como um ato imperdoável. O Sr. Vladimir afirmou ainda que cabe às autoridades ucranianas ordenar a rendição de seus soldados para que a Rússia implemente o pedido feito pelo Sr. Trump. Entre os analistas militares e os chamados blogueiros russos, que são uma espécie de correspondentes de guerra, também há fortes divergências. Embora alguns tenham relatado que as forças russas cercaram tropas ucranianas em uma área não especificada do Oblast de Kursk, muitos informantes russos reconheceram que as forças ucranianas ainda possuem rotas de saída viáveis para o Oblast de Sumy e que, inclusive, o fluxo ucraniano é constante nessa zona de controle. Pelo movimento que se desenhou no mapa, o avanço russo dentro do território ucraniano de Sumy sugere uma tentativa de manobra para fechar o cerco nessa região, mas, em termos práticos, é um objetivo tático difícil de ser alcançado, visto que as forças ucranianas podem recuar ainda mais nas profundezas de suas linhas defensivas. Além disso, houve relatos entre os próprios militares russos de que a capacidade russa para cercar tropas ucranianas na região seria limitada pela dificuldade de realizar avanços rápidos e mecanizados na retaguarda adversária. Em contrapartida, militares russos divulgaram imagens de supostamente soldados ucranianos tentando sair de Kursk vestidos de civis, mas não há confirmação da veracidade das imagens. Em 14 de março, as tropas ucranianas bombardearam as suas antigas posições na região da cidade de Sudzha. Segundo relatórios, uma pessoa perdeu a vida e outras duas ficaram feridas durante a ocorrência. Como efeito do ataque, o Museu da História da cidade de Sudzha foi totalmente destruído. Sabemos que o Sr. Trump
tem acesso à informação de primeira mão, mas diante da ausência dos fatos, é possível imaginar um cenário de que toda essa história de cerco pode ser uma narrativa fabricada para criar a ilusão de heroísmo do tio Sam. Os fatos no terreno indicam que a realidade é que as tropas ucranianas não estão cercadas aos milhares, apenas realizando um recuo brusco frente à pressão russa. Enquanto isso, as forças russas seguem sem poupar combatentes, ignorando até mesmo suas próprias diretrizes. No fim, essa narrativa pode ser um artifício clássico, ao criar um problema fictício para depois apresentar-se como a única solução. Mas isso também não esconde o fato de que as linhas ucranianas desabaram recentemente em Kursk. A Rússia reuniu uma força colossal com mais de 60 mil soldados na região para libertar Kursk, e apesar da resistência, os ucranianos abandonaram posições e largaram milhões em ferramentas de combate durante a retirada de Sudza, indicando que não havia um plano prático para o recuo desses equipamentos em um cenário de contra-ataque fumegante russo. A situação na região de Kursk segue incerta com muita fumaça na guerra de narrativas, com informações conflitantes e em constante atualização por ambos os lados. No final das contas, estamos diante de uma guerra de narrativas, onde cada lado molda a realidade conforme seus interesses. Mas a pergunta que fica é: até que ponto você acha que essa cortina de fumaça esconde a verdade sobre o campo de batalha em Kursk? Será que realmente tem milhares de ucranianos cercados no território russo?